Como sempre eu peço, eu gostaria que você prestasse atenção, amém? Esquece um pouquinho quem está ao teu lado e continua olhando aqui para frente, que a parte mais importante é essa, amém? Onde Deus comunica aquilo. Tem uma televisão na minha frente aqui, me assustou agora. Vou me acostumar com ela. Essa é a parte onde Deus ele planta coisas no nosso coração, amém, gente? É onde Deus ele nos alcança de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Eu queria começar essa manhã lendo uma frase de um livro. O nome do livro é O Espírito da Fé. E baseado nessa frase, nesse texto, a gente vai desenvolver a pregação. Não que a frase seja mais importante do que aquilo que está na Bíblia. Pelo contrário, pelo fato de a frase estar correta, baseada na Bíblia, aí a gente pode utilizar ela para isso, amém? O texto fala assim: Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos. Eu vou ler de novo, que eu sei que você agora deve ter achado interessante o texto. Eu pelo menos achei muito. Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos. Amém? Então, esse texto tirado desse livro fala que Deus ele requer a cooperação humana para que ele estabeleça os propósitos dele que é divino. Amém? Quando a gente fala em propósito e propósito de Deus, quando ele criou seus planos, os seus desígnios, ele não criou isso, vamos dizer, de uma forma muito recente. Como Deus é eterno, todos os seus propósitos, eles são antes de qualquer coisa ser criada. Então, antes de criar anjo, de criar mundo, de criar natureza, de criar o homem, Deus já tinha estabelecido aquilo que ele queria fazer. Amém, gente? Isso já está estabelecido, já foi estabelecido na eternidade. E Deus, ele, nos seus propósitos, nos seus planos, quando ele começa a trazer isso para o que a gente conhece como o natural, Deus ele chama a cooperação nossa para que isso aconteça. Amém? Existem aqueles propósitos que são gerais. Um exemplo é que Deus deseja que todo homem seja salvo. Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mas existem aqueles propósitos que são individuais. Eles são personalizados. É um propósito que Deus criou antes de criar você, mas só para você. Deus ele pensou em algo para nós, de forma individualizada e não somente em grupo. Ainda que ele tenha um propósito em grupo, como igreja, ele também tem um propósito como um membro dessa igreja. Amém? Amém, gente? Então, lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, 3:9, Paulo fala assim: de Deus somos cooperadores. O que é um cooperador? Cooperador, gente, é quando uma outra pessoa ajuda uma outra pessoa a desempenhar alguma atividade. É quando alguém tem a ideia de fazer algo e ele chama outras pessoas para participar daquele trabalho. E quando Paulo fala aqui de Deus, nós somos cooperadores, é porque Deus ele vai trabalhar, mas ele nos chamou para fazer junto com ele. Amém? Deus ele não faz as coisas sozinho, isolado, pelo contrário, ele quer que nós participemos daquilo que ele idealizou em fazer. Amém? Lá em Salmos 127, no versículo 1, um texto muito conhecido, Davi fala assim: a não ser que o Eterno edifique a casa,
trabalham em vão os que desejam construí-la. A gente conhece bem esse texto. Então, o texto fala que se Deus ele não tiver envolvido no trabalho, em vão vão trabalhar os trabalhadores. Mas aqui ele não exclui os trabalhadores. Pelo contrário, a questão é que o trabalho daquele trabalhador, daquele cooperador, só vai dar certo se Deus também estiver trabalhando. Amém? Então Deus ele planejou muita coisa, inclusive de forma individual. Porém, só vai acontecer aquilo que Deus planejou antes mesmo de eu nascer, se eu junto com Ele estiver em cooperação. Amém? Deus quer trabalhar, mas quer trabalhar comigo e com você. Por mais que nós digamos que Deus está no controle, e de fato Ele está, mas quando nós dizemos que Deus está no controle, não significa que Ele está isolado, fazendo as coisas sem a nossa participação. Ele está no controle junto comigo e com você. Se Ele está no controle, Ele está controlando alguma coisa. Então Ele está controlando, irmão, a nossa vida enquanto caminhamos com Ele. Amém? Você fica feliz por isso? Sim ou não? Então hoje eu vou falar um pouco sobre aquilo que Deus, de forma individualizada, Ele nos criou para ser. Independente de quem você seja, Deus tem algo com você. Isso não é só uma história para dizer para quem não é evangélico ou quem não é cristão, para convencê-lo a se converter. Mas o fato é que aquilo que nós usamos para convencer uma pessoa que não aceitou Jesus continua valendo para nós. Então Deus tem um propósito na vida da pessoa que não é cristã, mas Deus tem um propósito também na vida da gente que é. Amém, gente? Nós vimos aí o vídeo mostrando a história, um pouco da história do apóstolo Bud. Deus tinha de fato uma obra na vida dele, irmão, mas Deus também tem uma obra na nossa vida. E a obra que Deus tinha na vida dele se estendeu agora a nós. A gente foi alcançado e Deus agora também quer cumprir algo na minha e na sua vida. Eu não estou falando só de pregação, ou de ser ministro, de ser pastor. Não é só isso que Deus chama as pessoas. Talvez Deus lhe chama para ser um advogado, para ser um comerciante, um empresário. Amém, gente? Você está feliz com isso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 139, versículo 14. Davi fala assim: eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entrelaçado nas profundezas da terra. Essa expressão para os judeus, profundezas da terra, é o equivalente a o ventre materno. Amém? Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão vasta é a soma deles. Queria que você voltasse para o verso 16. Davi, enquanto estava falando sobre essa ideia de que Deus o tinha formado, Davi fala uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo. Por que Deus estava olhando para dentro do ventre da mãe dele e olhando a formação daquele feto, de Davi? Irmão, como Deus ele planejou desde muito tempo o nascimento de Davi, planejou o meu e o seu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando o seu planejamento começou a tomar forma, irmão, eu acredito que Deus começou a se pressionar com aquilo mesmo que ele tinha idealizado. Amém, gente? Imagine só Deus, e eu penso como é que Deus encontrou um espaço na sua agenda para olhar um feto ser formado. Você já desejou fazer muito uma coisa, você teve um propósito de realizar algo, e depois que você realiza aquilo, você fica satisfeito?
Acredito que foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Deus estava satisfeito com aquilo que estava sendo formado, porque o tempo que ele planejou aquilo foi muito. Agora imagine que isso não foi só com Davi. Deus, ele planejou a minha e a sua, irmão, Deus planejou a minha e a sua vida. E no momento que estávamos na barriga da nossa mãe, sendo formado, Deus teve o trabalho de ficar monitorando o que estava acontecendo. Amém, gente? Nem eu e nem você, nós não nascemos por acaso. Eu vou repetir, eu sei que a gente gosta de falar isso para o não crente, mas isso também é para nós. Deus teve um propósito, irmão, bem definido, ao pensar em você e ao formar você. Amém? No versículo 17, Davi fala assim: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Davi, ele tinha interesse em querer saber, irmão, o que é que Deus estava pensando naquele momento sobre ele. Não só naquele momento, mas também o que é que Deus estava pensando quando ele estava olhando, quando eu estava sendo formado. Irmão, a única pessoa interessada que você não descubra porque nasceu é o diabo. Porque o teu destino tem a ver com desfazer as suas obras. E Davi, irmão, ele falou: é precioso para mim entender o que é que você pensou sobre mim. Deus, irmão, ele foi tão organizado no que ele fez, que ainda no versículo 16, Davi fala que todos os seus dias foram ordenados. Davi não está falando que os dias que Deus criou para ele foi imposto. Quando ele fala ordenado, é que Deus, irmão, ele tinha em sua mente cada dia para Davi, de forma organizada. Amém, gente? Deus, irmão, Deus foi tão detalhista que ele organizou cada dia. Não é essa ordem, não é imposição, é organização. Deus, ele viu quando você nascer, Deus, ele viu quando você ia se converter, e Deus planejou tudo, irmão. E Davi, ele queria saber aquilo que Deus tinha planejado. Amém, gente? Eu não estou falando só questão de ministério, irmão, não é só isso. Inclui, mas não é mais que isso. Deus, ele planejou o teu casamento, ele não te predestinou para ninguém, mas ele planejou, irmão, a tua vida. E isso só acontece se eu tiver interesse em saber quais são esses pensamentos. Amém, gente? E Davi, ele fala no finalzinho do 17: quão vasta é a soma deles. 18, se os contasse. Então Davi, ele entendia que era vasto aquilo que Deus pensava sobre ele, mas ele tinha um interesse de somar cada pensamento que Deus tinha sobre ele. Eu sei que você sabe o que é equação. Acredito que Davi tinha um pensamento mais ou menos assim: se eu puder somar cada pensamento que Deus tem para a minha vida, eu vou chegar a um resultado de viver tudo que Deus tem para mim. Amém, gente? Você tem esse interesse também de querer somar, de encaixar A mais B mais C é igual a Z? É igual a última letra do alfabeto, que seria aquilo que Deus tem para cada um da gente? Irmão, eu não estou querendo ser filosófico, mas o fato é, se a gente crê ou não, Deus nos criou com propósito. Deus idealizou a nossa vinda para cá, irmão. Amém, gente? Eu creio que você está acreditando no que eu estou falando. Em nome de Jesus, né? E a pergunta é: como saber
Como somar? Você quer saber o que Deus pensa sobre você? Eu sei que a Bíblia, né, fala muita coisa daquilo que podemos, que somos, fala muita coisa do que Deus pensa sobre nós, mas tem coisa, irmão, que é bem individualizada. Você é uma nova criatura, você é o melhor de Deus, enfim. Mas existe coisa, irmão, que é bem individualizada. E para saber, a gente tem que fazer algumas coisas. Amém? Deus não quer que a gente fique só no geral, Deus quer que a gente vá para o personalizado. Amém, gente? Amém. Eu vou crer que você está acreditando. Eu creio mesmo. E Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios, não precisa abrir por causa do tempo, capítulo 2, versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Existe alguém que pode nos contar. Fernanda, eu acho que eu esperava que fosse uma coisa sem isso que você vai falar agora. Se tivesse uma regra, um tipo de treinamento para eu descobrir, tem até treinamento, irmão. Mas para ser mais exato, para saber o que está na profundeza de Deus, irmão. Paulo fala que o Espírito Santo, ele nos revela. Eu também fiquei animado com você. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele está? Assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Se a gente quiser ser exato em descobrir o que é que Deus pensou sobre mim e você, eu não estou falando, irmão, não, eu tenho uma impressão que é isso. Eu tenho a impressão que eu sei que Deus nos guia em processos, mas em processos certos. Deus, ele gosta de aplanar o caminho, irmão. Amém? Deus, ele não quer que você faça muita coisa para de repente você descobrir. Existe uma forma, irmão, de ser mais exato nisso. E a pessoa que conhece o mais profundo de Deus, ele está dentro de nós. Amém, gente? Mas ele precisa ser perguntado para responder. Eu não vou falar muito sobre a pessoa do Espírito Santo, mas o fato é, se eu e você, nós queremos saber exatamente, irmão, eu estou falando exatamente o que Deus idealizou para mim e para você, a única pessoa que vai ter 100% da informação é o Espírito Santo. Eu posso perguntar a alguém, o que é que tu acha sobre isso, olha, eu gosto de fazer isso, eu posso fazer um treinamento, eu posso fazer o que eu quiser. Mas exatidão, irmão, só Ele pode nos dar. Ele pode dizer exatamente o que estava nos pensamentos de Deus quando Ele estava olhando eu ser formado e você ser formado. O que é que Deus pensou na eternidade? Para isso, irmão, aquela palavra-chave que é necessário e vital: oração. Nós precisamos orar, irmão. E não é só uma oração para pedir, ainda que tenha esse tipo de oração. Mas a oração, irmão, onde você só vai descansar até saber. Amém, gente? Deus não quer que a gente fique arrodeando, irmão, sem saber para onde está indo.
Deus não quer que a gente faça qualquer curso superior, ainda que nós devamos fazer. Deus não quer que a gente namore com qualquer pessoa, que a gente case com qualquer pessoa. Deus não quer que a gente frequente qualquer igreja. Deus não quer que a gente pregue qualquer coisa. Irmão, existe um planejamento para a gente. E a única forma de saber exatamente, irmão, é entrar no quarto de oração. Existe uma voz, irmão, que é a voz do Espírito Santo. E a única forma de ouvir é estar disponível para isso. Eu sei, irmão, que oração, que jejum não muda Deus. Mas jejum me muda. A questão é eu descobrir, irmão. Deus tem interesse em falar. E o que eu posso fazer, irmão, para saber? Eu não preciso estar mais sensível a Ele? Amém, gente? Você não vai descobrir isso nas redes sociais. Provavelmente o teu amigo não vai ser usado para falar para você. Amém, gente? A gente vai morar no céu, irmão. Deus vai estar lá, do jeito que Ele está aqui. E a ideia de pensar que eu só vou falar com Deus mesmo lá é errada. Dá para provar o céu aqui. O autor de Hebreus, irmão, fala que tem uma categoria de gente, de cristão, que se eles pecarem de forma voluntária, eles não têm como mais ser restituídos a arrependimento. E uma das qualificações é provar do mundo vindouro. Não espera, irmão, chegar no céu. Tem como provar, irmão, coisas de lá aqui. Nessa oração seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa oração para ficar repetindo, irmão. É uma coisa que pode acontecer na nossa vida individual. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso para Deus. Irmão, pergunta agora. A gente fala que o nosso Deus não é mudo, irmão. Mas, às vezes, nos comportamos como fosse. E Deus não é mudo. Amém, gente? Amém? Meu Deus. Vamos ficar de pé, estou brincando. Eu ia orar pelo relógio para parar agora, em nome de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 2, estava Paulo, Barnabé e alguns outros ministros, né, servindo ao Senhor, orando ali na igreja. E tem uma hora que Deus fala com a liderança da igreja e fala o seguinte, o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra ou a missão que os tenho chamado. A gente pensa que esse tipo de coisa só acontece com Paulo, com Pedro, com Tiago. Não, existe uma missão para a gente. Eu vou repetir, existe uma missão para a gente. Não interessa a sua idade, existe uma missão para mim e para você. E a coisa mais frustrante, irmão, vai ser chegar no céu e não fazer nada. E não ter feito o esforço de descobrir o que foi. Irmão, se Deus te chamou para uma coisa e você já tem uma ideia, foca isso, meu irmão, e não deixa nada te distrair. Tudo vai ter que cooperar para te levar até lá. Deus te chamou, irmão, para ser um juiz federal, estadual que seja, irmão, vai fazer direito. Irmão, isso é sério, irmão. Deus chama as pessoas no secular também. Deus te chamou para ser empresário, meu irmão. Vai fazer um curso de administração, de contabilidade, de economia. Faz alguma coisa, irmão. Porque o nosso trabalho é junto com Ele. Ele não trabalha só. Ele não trabalha só. Se Deus te chamou para o ministério, meu irmão. Fernando, eu sei que Deus me chamou para ser um ministro. Meu querido, eu sei que você tem que
dar atenção à sua vida secular, fazer uma faculdade, arrumar um emprego. Mas, irmão, se Deus te chamou para pregar, não espere as coisas acontecer. Faça acontecer, irmão. Ore. Leia a sua Bíblia. Leia livro, irmão. Se prepare. Jejue. Venha para a igreja. Se envolva no departamento. Não, irmão, não deixe nada lhe distrair. Se Deus lhe chamou para ser um professor universitário, irmão, vá fazer uma graduação, já ore pelo mestrado. Amém, gente? Talvez eu nunca vá, irmão, numa universidade pregar para uma sala cheia de alunos, mas talvez Deus planejou isso para você. Talvez é você, irmão, que vai ter que passar no concurso, vai ter que estudar numa federal, e Deus vai lhe usar lá. Amém, gente? Existe uma unção, irmão, para isso. Nós pensamos que a unção só se manifesta dentro da igreja ou com pessoas que têm título de ministro, mas não. Se Deus lhe chama para ser um médico, para ser um enfermeiro, meu irmão, Deus quer curar através das tuas mãos. Quando alguém dizer que vai morrer, você chegar lá e não vai morrer, e a pessoa depois aceitar Jesus por você. Amém, gente? Mas a única forma de saber, irmão, você precisa pagar um preço. E o preço para saber é seu tempo. Porque só com o tempo você ora, você busca, você se dedica. Amém? Veja só, apóstolo Buddy, o que é que Deus fez através dele. Mas deixa eu falar uma coisa. O que é que Deus quer fazer através de você? Onde é que Deus quer te levar? Deus trouxe ele para o Brasil, a visão ampliou, está indo para o mundo. Onde é que Deus quer te levar, irmão? Para que empresa Deus quer te enviar? Para que hospital Deus quer te enviar? Para que faculdade Deus quer te enviar? Amém? A única forma de descobrir os pensamentos de Deus é através do Espírito Santo. Amém? Jana, pastor Cristiano.